Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Lembrando que lei de Newton, dinâmica, um dos top 10 da física de todos os tempos. Você que está prestando Enem em vestibulares, não deixe de assistir essa aula, a chance de cair é altíssima. Tem aquelas matérias que você tem que saber. Esta, com certeza, é uma delas. E fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou passar por toda a teoria, detalhe por detalhe, passo a passo, e depois vou resolver aquelas questões obrigatórias, clássicas, famosas, fundamentais para a compreensão total desta matéria. E lembrando, se você não me segue aqui no canal, não deixe de me seguir, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que possamos fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos para a teoria então? Vamos lá. Bom pessoal, então vamos começar com a teoria da famosa terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Então basicamente, para a gente começar a entender o que diz essa lei. Essa lei diz o seguinte, né? Ação e reação. Se eu der uma pancada nessa lousa que está atrás de mim aqui, ó, tá, deu uma pancada, vai doer minha mão, tá? Eu dei uma pancada na lousa, mas a lousa deu uma pancada na minha mão. Se eu chutar a parede, vai doer meu pé. Se eu bater minha cabeça aqui na lousa aqui de trás, vai doer minha cabeça. Daí você deve estar pensando, professor, mas espera aí. Isso qualquer pessoa sabe. Por que que esse cara é genial? Então, eu vou te contar, tá? Vou te contar por que que esse cara é genial. Então, eu fiz aqui um desenho, tá? Para você entender, né, um pouquinho melhor. Vamos avançar um pouquinho nesse conceito. Tá lá, uma caixinha A e uma caixinha B. Então, supor que uma caixinha vai bater na outra, né? A caixinha A vai bater na B, ou a B vai bater na A, ou as duas vão trombar. Tá, eu vou apenas encostar uma na outra. Então, elas vão trocar uma certa força, tá? Que eu vou chamar aqui de FAB. FAB, a força que o A faz no B, tá certo? E a pancada que o A recebeu, eu vou chamar de FBA, a força que o B fez no A. Professor, mas isso qualquer pessoa sabe. Então, por que o Isaac Newton é genial? É considerado genial ele estabelecer uma coisa, não é isso? Que a princípio todo mundo sabia. Eu vou te contar 3 motivos desse cara ser genial. Primeiro motivo, tá aí, ó. Ação e ação são duas forças de mesma direção, sentidos opostos e o mais importante agora, ó, módulos ou intensidades iguais, tá? Presta atenção, módulos ou intensidades iguais. Daí você deve estar pensando, professor, peraí, ação e ação são forças de mesma direção, beleza? Sentidos opostos, não é isso? E módulos iguais? Módulos iguais? Como assim, professor Fiala? Porque eu acho, né? Por exemplo, eu vejo numa luta de boxe, ou nessas lutas de vale tudo aí, se o cara der um soco no outro sujeito lá, no outro lutador, tá, o cara que recebeu a pancada, ele pode cair, sei lá, desmaiar, vai perder a luta, e o cara que deu a pancada sai lá comemorando, né, não sentiu muita coisa, tá, então eu acho que não são duas forças de módulos, valores iguais, densidades iguais, não, então, mas veja, pessoal, ó, Newton não falou que a dor é igual, falou que as forças, né, os módulos, as intensidades são iguais. Né, então, eu vou dar um exemplo, esses caras muito fortes, né, de lutadores aí, profissionais e tudo mais, estima-se que o soco desses caras dá um 2.500 newtons, que medido até por máquinas e tudo mais. Então, pense comigo, né, 2.000 newtons, o cara dá um soco no queixo do outro lutador. 2.000 newtons no queixo, 2.000 newtons na mão do outro lutador. Tá, só que 2.000 newtons para o queixo é muita coisa, não é isso? E 2.000 newtons para a mão, que é anatomicamente mais forte, né, mais treinado e tudo mais, pode não ser muita coisa. Então a gente não vai dizer que a dor é igual, nós vamos dizer que os módulos, né, isso, são iguais. Tá, a dor vai depender de quem bateu, quem tomou, aonde bateu, onde tomou, não é isso? Você pega, por exemplo, um cara mais fraquinho, né, mais franzino, que nunca treinou nada, manda dar um soco no lutador profissional aí, talvez a mão do rapaz que bateu, né, da pessoa que bateu, vai doer e o lutador profissional talvez não vai sentir muita coisa, né? Quando eu era adolescente, durante muitos anos eu fazia karatê, na época do ensino médio, na época da faculdade também, eu fazia karatê e eu me lembro até hoje, na academia tinham 2 lutadores lá, que eram faixas pretas, né? E ninguém queria lutar com eles, porque eles falavam, mas chuta, né? Chutava, socava e doía a mão, doía o pé, ninguém queria lutar com eles, né? A gente tentava esquivar de treinar com eles, né? Então a gente não vai dizer que a dor é igual, nós vamos dizer que os modos são iguais. Quer ver um outro exemplinho? Professor, mas você está dizendo que os modos, as intensidades são iguais, mas eu acho estranho isso aí, por exemplo, um caminhão bate num carrinho popular, não é isso? Bate num carrinho popular, o carrinho pode se arrebentar inteiro e o caminhão talvez não aconteça nada. Não, então, mas veja, o Newton não falou que o estrago é igual, nem que a dor é igual, nem que o estrago é igual. Falou que os módulos são iguais.
Tá, então imagina um caminhão batendo num carrinho popular, será 1 milhão de newtons, né? Vamos exagerar, 1 milhão de newtons. 1 milhão de newtons pode acabar com o carrinho popular, mas com o caminhão que é mais reforçado e tudo mais, pode ser que não, o estrago não seja muito grande, mas os módulos são iguais. Tá, é só imaginar dois carros iguais, imagina, dois carros iguais, um tá parado, o outro vai bater, então o estrago deve ser igual, né? Ah, quem bateu vai amassar mais o outro carro que estava parado. Não, o estrago deve ser igual, também não faria sentido, né? Não faria sentido, tá? O que bateu dois carros iguais, um amassar mais do que o outro, não faria sentido, tá? Então nós vamos dizer que os módulos são iguais. Aliás, deixa eu até te contar uma coisa, ó. Nesse desenho, tá? Chamei a sua atenção que eu estou chamando aqui, ó, de FBA. Desculpa, FAB, a força que o A faz no B. O outro lado estou chamando de FBA, a força que o B faz no A. Mas daqui para frente a gente vai chamar simplesmente de FAB e FAB. Tá? A força que o A faz no B, a força que o A faz no B faz no A, simplesmente de FAB porque o valor é igual. Então vamos lá, pessoal. Segundo motivo desse cara, famoso Isaac Newton, ser genial. Mas antes eu vou te contar uma história para a gente poder entender o segundo motivo. Tem uma questão antiga, famosa, clássica, né? Que é assim, que é a velha questão do burro que está puxando a carroça. O carroceiro sobe na carroça e fala para o burro: burro, puxe a carroça. Daí o burro responde, que na questão o burro falava, né? Falou assim: olha, eu não vou puxar a carroça, porque de acordo com a terceira lei de Newton, veja, o burro, além de falar, ainda conhecia a terceira lei de Newton. Ele falou assim: eu não vou puxar a carroça, porque de acordo com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, se eu puxar a carroça para frente, a carroça vai me puxar para trás, e são duas forças iguais, de mesmo módulo, é isso? Duas forças opostas, da mesma direção, opostas e de mesmo módulo. E duas forças iguais, opostas, de mesmo módulo, elas vão se anular. E se elas vão se anular, a carroça não vai andar, então eu não vou nem puxar. Tá certo? Daí a questão pedia: critique, né? Diga se o burro tá certo ou o burro tá errado. E aí? O burro tá certo ou o burro tá errado? Então eu vou te contar que o burro tá errado. Tá, professor, mas são duas forças opostas de mesmo módulo. Lá, primeiro está dizendo que são módulos iguais, densidades iguais. Você falou lá, se o cara der um soco 2.000, 2 minutos para cada lado, elas vão se anular. Não, não vão se anular. Sabe por quê? Vou te contar. Esse é o segundo motivo, tá lá. Ação e reação jamais se anulam, pois não estão aplicadas ao mesmo corpo. Não estão aplicadas no mesmo corpo. Como é que uma força que está no corpo, veja, ó o desenho que está aí, né? Que eu coloquei para você. Como é que uma força que está no corpo A vai conseguir anular uma força que está no corpo B? Ela não consegue. Então, jamais sendo que não estão aplicadas ao mesmo corpo, ou também você pode escrever, se for justificar, você pode escrever. Não estão aplicadas em corpos diferentes, senão nada andaria, né? Uma vez eu lembro, há muitos anos atrás, estava dando aula num curso de preparatório para Olimpíadas, né? E eram garotos de quinto, sexto, sétimo ano, né? 11, 12 anos. A gente dá essa matéria para eles também. E eu me lembro que eu passei, né, e fiz essa questão do burro. Eu me lembro até hoje isso aí. Falei, e aí, pessoal, burro tá certo ou burro tá errado? Né? Um garotinho levantou a mão e falou: professor Oftelo, o burro tá errado. Eu falei: nossa, será que ele domina a matéria, sabe explicar direitinho isso aí, que jamais se anula, não estão aplicados no meu corpo? Falei: por que você acha que o burro tá errado? Ele falou assim: porque eu vejo carroça andando. Não é isso? E é genial, né? O garotinho falou uma coisa que é verdade. Tá, a gente pode usar não como uma justificativa para um vestibular, né, para um Enem, tá? Daí você escreve, professor, como é que justifica? Você escreve isso aí, tá? O que está lá na segunda explicação, segundo motivo. Jamais se anula, porque não estão aplicadas ao mesmo corpo. Mas a ideia do garoto é essa aí, para a gente poder pensar, falar: você, se anulasse, nada andaria, né? Nada andaria. Então o garotinho foi genial. Vamos lá. Então, terceiro motivo do cara ser genial, tá aí, ó. Para qualquer força de ação, sempre haverá uma força de reação. Como assim, professor Fiala? Não, você não consegue imaginar uma força de ação que não tenha reação. Certo? Se tem ação, tem reação. As forças sempre aparecem aos pares. Uma vez eu vi lembro se era uma questão, um comentário que falava isso aí: o número de forças no universo é o número par. Eu falei: meu Deus, alguém contou isso aí? Como é que o cara vai saber isso aí? Não é isso, porque qualquer força tem ação e reação, então são sempre de dois em dois. Tá? Então o número de forças no universo, seja qual for, vai ser o número par. Certo? Então, se aplica a tudo. Qualquer coisa que você imaginar no dia a dia, sempre vai ter, se tem ação, vai ter reação. E daí eu vou dar vários exemplos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, mesmo, né? Se eu puxar a mesa aqui no meu escritório, se eu puxar a mesa para lá, ó, eu puxo a mesa para um lado, a minha mesa me puxa para o outro. Tá? Eu puxo agora ao contrário, me puxa ao contrário. Certo? Então, sempre vai ter ação e reação. Então, por exemplo, se eu empurrar aqui essa lousa para trás, a lousa me empurra para frente. Não tem como fugir disso aí. Então vamos dar vários exemplos. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que uma pessoa corre? Como é que uma pessoa anda? A pessoa empurra o chão para trás, o chão empurra a pessoa para frente. É assim que a pessoa anda. Professor, mas eu ando empurrando o chão? Você pode até andar suave, mas no fundo, o que a gente está fazendo é isso.
Tá? Se tivesse uma questão, vamos supor que é uma questão do Enem, dos vestibulares, ou mesmo na prova do seu colégio, né? E fala assim, a pessoa tá com um sapato, um calçado super liso, atrito zero, e o piso também, o piso é atrito zero. Essa pessoa consegue andar? Não consegue andar, porque fica escorregando, escorregando, não sai do lugar. Professor, mas eu vou meio de lado, não, não dá, não tem como ter isso, né? Não tem, precisa ter ação e ação. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente, assim como eu estou empurrando a lousa, né? Ela empurra a lousa para trás, a lousa me empurra para frente. Então a pessoa correndo é exatamente isso, tá? Até por isso que nas corridas, você vê lá na corrida de 100 metros, né? Os corredores, o arranque é muito forte, a pisada é muito forte, né? E vai empurrar o chão. Tem até um degrauzinho para empurrar, porque senão a pessoa fica escorregando. Tá? Tem um degrauzinho, a pessoa apoia o pé, na hora que dá a largada, dá o tiro, pá, a pessoa sai correndo. Eles conseguem empurrar. Então ela empurra esse piso inclinadinho, tá? O piso empurra ela e ela consegue ter o atleta consegue ter um belo arranque. Tá lá, a pessoa nadando. Tá um exemplinho, a pessoa nadando, tá lá, a pessoa joga a água para trás, a água joga a pessoa para frente. Professor Tiago, mas você está dizendo que a água joga a pessoa para frente? Exatamente isso. Tá? Ação e reação. A gente joga a água para trás, a água joga a gente para frente. Tá lá. Soco, né? Foi o exemplo que eu dei. Tá lá. O cara dá um soco. Tá? Eu coloquei o saco de pancadas. Dá um soco, mas vai tomar a mesma pancada. Bateu, mas tomou na mão também, com certeza. A pessoa pulando, tá lá, a pessoa pulando, ele empurra o chão para baixo, essa que é a jogada. A gente empurra o chão para baixo, pá, o chão empurra a gente para frente. Tá certo? Exatamente isso. Olha lá, um automóvel batendo numa parede, né? Então, ó, o automóvel, vou bater na parede, vou arrebentar a parede, mas o carro vai amassar também, né? Isso não tem como fazer isso. Vamos em frente. Olha lá, exemplo clássico, o canhão. É isso. O canhão dá um tiro, daí a bala vai para frente, né? Isso vai para frente, tá? Vamos colocar, tá? Mas o canhão vai para trás, tá? O canhão vai para trás. Não tem como fugir disso aí, certo? Bala para frente, o canhão para o lado. Tá? Ação e reação, duas forças opostas, né? Isso. Outro exemplinho, tá lá. Helicóptero, tá? Helicóptero é muito parecido com o exemplinho que eu dei lá da pessoa pulando. A gente empurra, né? Isso, a gente empurra o chão para baixo, o chão empurra para a gente para frente. Como é que o helicóptero sobe? A hélice pega o ar, joga o ar para baixo e o ar joga a hélice para cima. Tá? Se tiver se pudesse, vamos supor, levar um helicóptero. Aliás, deixa eu até dar um exemplo. Drone é a mesma coisa. Tá aqui, ó. Tá, o exemplo do drone é a mesma coisa. As hélicezinhas desses drones aí, né? A hélicezinha vai pegando o ar, vai jogando o ar para baixo, joga o ar para baixo, o ar joga o drone para cima. Tá? Então, se levasse um helicóptero, se levasse um drone lá para a Lua, na Lua não tem ar. Tá? Pode ficar girando a hélice, não vai sair do lugar. Tá? Então, professor, já não dá para andar na Lua? Teria um outro jeito. Tá? Que eu já vou falar daqui a pouquinho aí, né? Nos próximos exemplinhos. Vamos para o próximo. Né? Avião a hélice. Como é que o avião a hélice funciona? A hélice, o mesmo exemplo que eu dei do helicóptero. Tá? A hélice pega o ar, joga o ar para trás, o ar joga o avião para frente e ele vai acelerando. É isso? Viaja aí numa boa, graças à ação e reação. Tá? Um avião a jato, turbina, faz a mesma coisa. Tá? Pega o ar, esquenta violentamente, joga para trás, é isso, e ele vai para frente, tá aí, ó, tá jogando o ar quente para trás, tá? Bela foto aí, né? Que mais? Ó, eu coloquei uma foto, né? É o mesmo exemplo do avião, mas eu achei engraçado essa foto. Provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, né? Algumas dessas redes sociais aí. Provavelmente esse aeroporto que eu coloquei aí, né? Esse avião KLM é um avião, é um aeroporto que acho que era uma ilha do Caribe, acho que se não me falha a memória, se chama San Martin, não é isso? E o avião tá aí, o aeroporto é do lado da praia. E junto um monte de gente lá, né? O avião passa triscando, né? Passa muito pertinho na cabeça. E eu coloquei essa foto aí porque é o avião se preparando para subir. Tá? Na hora, o pessoal fica tudo lá atrás. Na hora que o avião acelera mesmo, né? Isso, que pega o ar, começa a jogar o ar para trás, lá, as pessoas estão tudo caindo, tá? Esse círculozinho vermelho. O pessoal tudo sendo jogado lá para a praia, né? E tem gente que gosta aí, tem gente que acha super divertido fazer isso aí, né? Então, é essa a ideia. O avião joga o ar para trás, o avião vai para frente violentamente, com uma velocidade altíssima, né? E o exemplo do foguete, olha que interessante, né? O exemplo do foguete. Aliás, vou até te contar uma história, essa matéria aqui é cheia de histórias. Vou te contar uma história. 1925, se não me falha a memória, praticamente 100 anos atrás, ficou famosa uma história de um repórter do New York Times que escreveu uma matéria, né? Porque os cientistas estavam pensando, bolando em fazer foguetes. E ele escreveu uma matéria no New York Times, o repórter, dizendo assim: me admira esses cientistas tentando fazer foguete para voar no espaço sideral, no meio do nada.
né, onde predomina o vácuo, esses cientistas desconhecem a terceira lei de Newton. Como assim? Precisa ter ação e reação, precisa ter alguma coisa para interagir. Não consigo interagir com nada. Então veja, olha lá, eu preciso empurrar a lousa, preciso ter a lousa para poder empurrar, não é isso? A pessoa andando, não é isso? Precisa ter o chão para poder empurrar, a água para poder nadar, o avião, tá? Até coloquei junto aí como exemplo, o avião a hélice, turbina, né? Nessa época 25 já tinham aviões a hélice, já tinha aviões a hélice. Né? Falou, o avião pega a hélice, pega o ar, joga o ar para trás. Mas o foguete, como é que o foguete vai interagir com o quê? Não, então. Então ele fala assim: me admira, cientistas, não pode ter foguete que voa no espaço vazio. Então, pessoal, eu vou contar, né? Que ele tá falando que eu estava espantado com os cientistas, né? Que os cientistas não manjavam nada, que não conheciam a terceira lei de Newton. E eu vou te contar, pessoal, que esse repórter não manjava nada, né? Tá? Por quê? Porque o foguete ele pega o próprio combustível. Tá? O professor tinha mais o combustível, não é dele mesmo, ele joga o combustível. Tá? Então, se eu estivesse no meio, no espaço sideral, ó, se eu estivesse flutuando com a roupa de astronauta, é lógico, né? Se eu pegasse essa caneta e jogasse essa caneta, a caneta me joga. Tá, o canhão não é a mesma coisa? O canhão tá com a bala dentro, é a mesma coisa. Daí ele joga a bala que estava dentro dele. Joga a bala, mas o canhão vai para trás, não tem nenhum problema. E canhão já existia há muito tempo, né? Era só dar uma sacada nisso. O foguete voa igualzinho ao canhão. Tá? Joga o que tá dentro dele para fora e ele vai para o outro lado. Aí o exemplinho desse foguete aí, né? O foguete do SpaceX, o famoso Starship, o maior foguete de todos os tempos. Aí o que ele faz? Pega o combustível dele mesmo, queima, né? Isso queima, explode, é uma explosão isso aí, né? E lança violentamente, né? Com uma velocidade altíssima, e daí ação e reação. Ele joga o combustível para um lado, ele vai para o outro, certo? Então, como é? Se ele joga para baixo, ele sobe. Tá, se joga para um lado, ele vai para o outro, se joga para esse lado, vai para o outro. Quando ele está chegando na Lua, como é que ele faz para brecar? Joga combustível para frente. Isso, vai pousando, joga o combustível para baixo, ele vai brecando. Então, um foguete voando no espaço tudo, tem tudo a ver, né, com a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Aliás, qualquer coisa que você imaginar de força vai ter a ver com ação e reação, porque tudo, né, para cada força de ação existe uma reação. Professor, e como é que faz para uma nave girar? Girar. Então precisa ter um escapamento. É um foguetezinho, um módulo, né? Um módulo para tá no espaço, para descer na Lua, tudo mais, para fazer as manobras, precisa ter um monte de escapamento. Tá? Então, tem um escapamentozinho do lado, assim, ó, né? Ele, a sua começa a girar, né? Como é que faz para parar? O escapamento é o contrário. Isso. Aciona um pouquinho. Quero girar para lá agora. Aciona o escapamento aqui, ó. Ele começa a girar e assim vai, né? Então, um foguete é um belo exemplo de ação e reação. E nos anos 60, quando pousaram pela primeira vez na Lua, era tudo com joystick, né? Não é fácil, hein? Não é fácil. Aliás, tem uma história famosa de uma nave, o famoso Neil Armstrong, né? Que era o Neil Armstrong, né? Que foi o primeiro cara a descer na Lua, pisar na Lua, né? Em várias missões, ele saía muito bem. E numa das missões, ele estava numa navezinha em órbita ao redor da Terra. E a nave, perto de 30 mil quilômetros por hora, né, isso começou a perder controle e fazer exatamente isso que eu falei. Tá? Um monte de escapamento começou a soltar jato para tudo quanto é lado, e a nave começou a girar, girar, girar. Né? O que uma pessoa normal faria, tipo eu, né? Porque a nave é quase a 30 mil por hora girando. Eu falei, meu Deus do céu, vou morrer, né? Vou morrer, pelo amor de Deus, alguém me salva aí, né? O Neil Armstrong ele fez? Pegou o joystick e foi lá, então deixa comigo aí, né? Foi lá controlando e controlou a nave, né? Controlou a nave. Por essas e por outros, os caras da NASA falaram: esse cara é bom, né? Um cara frio, né? Tranquilão ali, né? Em situações de perigo, ele mantém o controle. Boy, esse cara vai ser o chefe da expedição, é o cara que vai pisar pela primeira vez na Lua. Vamos em frente, então? Vamos lá. Então vamos para mais um exemplinho, ó lá. Adoro dar esse exemplo. Terra e Lua. A Terra puxa a Lua? Sim, é força gravitacional. Então vamos colocar aqui, ó. A Terra está puxando a Lua com uma série, eu vou chamar simplesmente de força F. Tá certo? Então, peraí. Veja, se eu puxo a mesa para um lado, ó, a mesa me puxa para outro. Ah, então peraí, se a Terra puxa a Lua puxa a Terra. Tá aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui bem no centro da Terra. Tá? A força de mesmo modo. Professor, peraí, você está querendo dizer que a Lua puxa a Terra? A Lua puxa a Terra. Tá? Tanto é que se a Lua parasse, é isso. Aliás, o Isaac Newton sacava isso aí, né? Olha que genial, lá pelos anos de 1600, né? Ele sacou assim, falou, peraí, a Lua, lembra que eu contei isso aí já numa outra aula, tá? Eu contei isso na aula de força-peso que tá no meu canal aí, né? A segunda lei de Newton, força-peso, eu comento essa história. Tá? O Newton pensou assim, puxa vida, hein? Peraí, as maçãs caem, então deve ser uma força, deve ter uma força que a Terra exerce sobre elas. É isso, puxa, ela tá lá no pé, daí a Terra puxa, de repente ela cai. Falou, puxa vida, peraí.
E se a Terra puxa a maçã, a distância, né, isso, a maçã não está encostada na Terra, puxa, talvez essa força vá mais longe. Então essa força é o que deve puxar a Lua. Tá? Então a Lua fica girando ao redor da Terra, né, isso, em órbita, que a Terra está puxando a Lua, e é exatamente isso aí, tá? Chamada força gravitacional. Mas a Terra puxa a Lua. Tá? E vou dar um exemplinho, ó, olha que interessante. Se a Lua parasse, né? Se a Lua está girando ao redor da Terra, cada 4 semanas, mais ou menos, né? Perto de 28 dias, nesses 4 semanas ela dá uma volta ao redor da Terra. 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas. Se a Lua parasse, ela não vai parar, né? Não vai parar. Mas se ela parasse, ela cairia na Terra, porque a Terra está puxando, mas a Terra também iria ao encontro da Lua. Tá, eu fiz até esse desenho, né? A Lua em cima, né? Não tem em cima e embaixo, no espaço, né? Não tem em cima e embaixo, né? Mas vamos colocar assim, só para a gente ter ideia, para a gente poder visualizar que a Lua cairia, né? A Lua cairia, mas a Terra subiria, vamos pensar assim, né? A Terra não vai parar. A Terra não está parada e a Lua vai bater aqui na Terra e a Terra ficar no mesmo lugar. A Terra vai subir. A Terra vai subir menos, porque a Terra é mais pesada, né? Isso, a Terra é maior em termos de diâmetro, assim, né? Ou raio, ou diâmetro, né? De extensão. A Terra é mais ou menos 4 vezes maior que a Lua. Tá? Mas a massa é várias vezes maior. Então a Terra vai andar menos, porque ela é mais pesada, vamos dizer, tem uma massa bem maior. Mas ela vai andar, certo? Vai ao encontro da Lua também. Tá? Então, deu para entender, direitinho? Pessoal, para qualquer força que você imaginar de ação, vai existir uma reação. Então vamos treinar isso aí, né? Vamos para as questões, então? Questões clássicas. Fique comigo até o final do vídeo aqui, que agora nós vamos falar. Eu falei isso aí no começo da aula, né? Nós vamos partir agora para as questões obrigatórias, clássicas, famosas, fundamentais para a compreensão total dessa matéria. Vamos lá, então. Tá aqui, ó. Olimpíada Brasileira de Física. Que é a questão lá do burro que eu te falei já, né? Lá no clássico problema de um burro puxando uma carroça. Um estudante concluiu que o burro e a carroça não deveriam mover-se. A questão clássica, lá, que é na Olimpíada Brasileira de Física. Pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade, né, ou módulo, à força que o burro faz na carroça. Realmente, né, ação e reação, eu falei isso na teoria. São duas forças de mesma direção, sentidos opostos e de mesmo módulo, mesma intensidade, né, certo? Sob as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. Já está afirmando que está errado, né? Sim, por quê? Falei na teoria. Ação e reação jamais se anulam, pois não estão aplicadas ao mesmo corpo, tá certo? Ou estão aplicadas em corpos diferentes. Então vamos para as alternativas. Tá lá, ele esqueceu de considerar as forças de atrito das partes. Não tem a ver com isso aí. Tá? A carroça, o garoto está errado simplesmente porque ação e reação jamais se anulam, porque não estão aplicadas ao mesmo corpo ou estão aplicadas em corpos diferentes. Tá? Lógico que para andar precisa ter atrito, mas a história é outra, né? O cerne da questão é outro. A letra B. Considerou somente as situações em que a massa da carroça não é maior, não tem nada a ver com a massa. Tá? Não tem nada a ver com a massa. Tá? A letra C. As leis da física não podem explicar esse fato. Olha que bacana. Tá? Professor, mas as leis da física explicam tudo? Não, não, mas esse fato a gente explica, né? As leis da física, você sabe que, né, daqui 50, 100 anos vai ter muito mais coisa, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão talvez, tenha muito mais coisa que a gente não sabe. Né? Você sabe que essa história é famosa. Quando o Albert Einstein estava fazendo faculdade, tinha um professor lá que achava que não tinha mais nada para descobrir na física, né? Na ciência, mas não, a gente já sabe tudo. E você imagina, o Albert Einstein era aluno, não tinha nem descoberto nada da teoria da relatividade, e um dos professores achava que não tinha mais nada para se descobrir. E o Albert Einstein tinha umas discussões com esse professor, porque o Albert Einstein não concordava, ele achava que tinha um monte de coisa para descobrir, como ele mesmo descobriu, né? Tá, mas daqui 50, 100 anos tem muito mais coisa para descobrir também, com certeza. Tá, mas as leis da física não podem explicar, para esse fato pode explicar sim, né? Mas vamos lá, letra D. O estudante não considerou que, mesmo que as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, que é verdade, elas atuam em corpos diferentes. É essa aí mesmo, tá? Letra D de dado é exatamente isso. Atuam em corpos diferentes, não atuam no mesmo corpo, tá? Resposta correta, letra D. Tá? A gente até vai dar uma lida na letra E, mas com certeza a resposta D de dado está corretinha. Olha lá, vamos ver a letra E. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, não é verdade? Tá? São em sentidos opostos. Vamos para a próxima questão, então. Vamos lá, então. Próxima questão, questão do Enem. Questão do Enem, tá lá. Que é a mesma história da carroça. Você vai ver lá, mesma história da carroça. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, né? Então a mãe falou: filho, puxa a mesa, puxa a cadeira aí, que eu preciso limpar, né? Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel. Lá, mesma história da carroça, né? Pois a terceira lei de Newton, ação e reação, define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. Isso é verdade, né? E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.
Tá? Qual o argumento que a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Letra A, força de ação é aquela exercida pelo garoto? Pode ser, mas isso não justifica que ele está errado, né? Tá, for lá o garoto que foi lá e fez a ação. Pode ser. Mas por que ele está errado? A questão quer dizer, o argumento é a mãe para provar que o garoto está errado, né? Olha lá. Seria a mesma coisa que está escrito aí, 2 mais 2 é 4. Não, 2 mais 2 é 4, mas não justifica porque ele está errado, né? Olha lá, letra B. A força resultante sobre o 9 é sempre nula? Não é verdade. Se for uma força suficientemente grande, tá? Porque de repente a mesa é pesada, né? O atrito, sei lá, tem carpete. Se ele fizer uma força pequenininha, realmente não vai andar. Mas se ele fizer uma força considerável, o móvel vai andar, não é isso? Tá, então a resultante é sempre nula? Não é verdade isso aí, né? Tá, não é verdade. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam? Não é verdade. Tá, não é verdade. O garoto pode empurrar o chão e ele e a mesa saem andando para frente. Tá? Não se anula, não. Letra D. A força de ação um pouco maior? Não é a força de ação, não é maior que a reação, né? Então só sobrou a letra E, deve ser essa aí lá. O par de força, ação e reação não atua em um mesmo corpo, tá? Resposta, letra E, questão clássica, né? Famosa, que eu sempre falo, isso é para compreensão total desta matéria. Caiu no Enem. Vamos lá então? Vamos para a próxima. Olha lá, o FRN, Federal do Rio Grande do Norte, em tirinhas é muito comum encontrarmos situações que envolvem o conceito da física, que inclusive tem sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Olha lá, considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica, mostrada a seguir. Vamos ver aí? Tá lá, a Mônica puxando sozinha, né? Os três garotos aí, Cebolinha, Cascão, é isso? Olha lá, Cebolinha quer parar de torcer pra Mônica? Ah, realmente é muito cômica, né? Fazia tempo que eu não me divertia tanto, que tirinha espirituosa, né? Olha lá, o Cebolinha caindo e torcendo pra Mônica puxar para ele se salvar, né? Tá aí, ó. É correto afirmar que é de acordo com a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Olha lá, professor Tiara, como é que eu vou saber isso aí? Então preste muita atenção que eu vou dar uma dica importantíssima. Tá? Aliás, vou até escrever aqui, ó. Ação e reação. Tá? Tem um monte de questãozinha que explora isso aí. Ação e reação são entre dois corpos, vamos pensar assim. Tá? Entre dois corpos. Tá certo? Então, ó, presta atenção, ó. Professor Futiela, ó. Futiela puxa a mesa, mesa puxa a Futiela. Eu e a mesa. Tá? Professor Futiela, mas você não teve que apoiar no chão? Mas é outra força. Você não teve que apoiar na cadeira? É outra força. Tá? Ação e reação são entre dois corpos. Ela tá aqui, ó. Eu puxo a mesa puxa a mesa puxa a Futiela. Só eu e a mesa. Certo? Lá. Ó, Futiela empurra a lousa, lousa empurra a Futiela. Certo, professor Futiela, mas você não se apoia na cadeira, o chão. São outras forças. Ação e reação é isso aí. Futiela, lousa, Futiela. É só inverter a frase. Aí você mata um monte de questãozinha como essa aí. Vamos lá então? Tá lá, vamos lá. Letra A. Eu coloquei, ó. Presta atenção que eu até coloquei de negrito para chamar a sua atenção onde está o erro e o acerto da alternativa aí, né? Olha lá. A força que é a Mônica. Então tá aqui, ó. Já tá a Mônica aí. Tá? Já é um corpo. Certo? A Mônica. Exerce sobre a corda. A corda é outra lá. E a força que os meninos. Já tá errado. Já tá errado. Professor Tiara, você nem leu inteira a afirmativa. Não precisa. Tá? Mônica, corda e garoto não pode. Pior ainda, ele não é nem que ele fala um garoto, ele fala os garotos. Daí lascou, um monte de força. Tá? Então essa aí já tá errado, não precisa nem ler o resto. Isso não é uma comparação de ação e reação. Vamos lá? Letra B, tá? Então a letra A está errada. Letra B, a força que a Mônica exerce no chão. Então tá lá, já tem Mônica, já tem chão. Tá? E a força da corda, já tá errado. Professor Tia, mas você nem leu a afirmativa inteira, não precisa. Tá? Mônica, chão e corda não pode ser ação e reação, porque ação e reação são apenas entre dois corpos. Tá certo? Que nem o dela. Terra puxa a lua puxa a terra. Sempre entre dois corpos, tá certo? Pessoa nadando, a pessoa puxa a água puxa a pessoa. E vamos lá, letra C. A força que a Mônica exerce na corda. Então tá aqui, ó. Mônica puxa a corda, certo? E a corda puxa a Mônica. Isto é uma comparação e reação. Tá? A letra C está corretinha. Olha lá. Resposta, letra C. Tá lá, deu para direitinho? A Mônica puxa a corda puxa a Mônica. São entre dois corpos. Tá? Essa aí com certeza está certo. Vamos ver o que está errado nas outras? Olha lá. A força que a Mônica, ó, letra D de dado, ó. A Mônica exerce sobre a corda e os meninos já está errado de novo. Certo? Já está errado de novo. Mônica, corda e meninos. E de novo, vou falar, meninos, cada menino é uma força, não dá para juntar isso aí, tá totalmente errada. E a letra E, aliás, eu estou esquecendo de riscar aqui, né? A D tá errada também.
Já vou riscar a letra. Antes de ler, já sei que está errado a letra E, porque a resposta C está corretinha, mas vamos ver aí. O que está errado? Olha lá. A força que a Mônica exerce na corda e a força do Cebolinha. Veja, não, essa aí está errada. Tá? Não pode ter Mônica, corda e Cebolinha. Três corpos não pode. Tá? Ação e reação é apenas entre dois corpos. Mônica puxa a corda puxa a Mônica. Tá? Mas o Cebolinha não puxa a corda? Puxa, mas é outra força. Tá? O Cebolinha puxa a corda puxa a Cebolinha. É outra ação e reação. Tá? Três corpos não podem compartilhar a mesma ação e reação. Está errado, é só a letra C mesmo. Vamos lá, então? Vamos em frente para a próxima questão. Então, lá, de passagem por um trecho da estrada, alunos observam uma colisão entre um caminhão carregado e um carro popular. Após tomarem conhecimento que não houve vítimas graves, não é isso? Eles seguem viagem comentando o ocorrido quando um deles levanta uma questão referente à terceira lei de Newton. Puxa vida lá. Considerando-se que toda força de ação corresponde a uma reação de sentido oposto, por que, que o carro popular se danifica mais que o caminhão? Foi exatamente o exemplinho que eu dei na teoria, não foi? Tá, professor, tinha mais um módulo é igual. Isso, a ação e reação não são duas forças de mesmo modo. Né? Você deu um exemplo, 1 milhão de newtons, foi exatamente o exemplo que eu dei na teoria. 1 milhão de newtons no carro, 1 milhão de newtons no caminhão, mas o caminhão é mais reforçado. Tá? Então talvez o automóvel não seja tão reforçado. A lataria do automóvel mais frágil vai se danificar mais, vai se deformar mais. Tá? O caminhão é mais resistente, né? Mais robusto, tá? A lataria mais reforçada, talvez você não se danifique muito, correto? Vamos em frente, então? Então tá lá, ele quer saber lá, por que o carro popular se danifica mais que o caminhão? Então vamos lá, né? Letra A. O carro popular se danifica mais porque a força de ação do caminhão é maior que a força de reação? Errado. Tá? Não é maior. Ação e reação são duas forças de mesmo modo. Tá? A ação não é maior que a reação, nem a reação é maior que a ação. Está errada. Letra B. O carro popular se danifica mais porque sua força de ação é maior que a força de reação. Errado. Ação e reação são duas forças de mesmo modo, de módulos iguais. Vamos lá, letra C. O carro popular se danifica mais porque, apesar das forças serem iguais, então dizer que as forças são iguais não é muito correto, né? Porque força é vetorial. E forças iguais, né? Forças são opostas, não são iguais, né? Vamos lá, vamos ler o resto. Existe uma força resultante atuando no carro, consequência de as forças de ação e reação atuarem no mesmo corpo. Nossa, essa aí está totalmente errada, né? Tá, as forças não são iguais, os módulos são iguais, né? E atuarem no mesmo corpo não é verdade. Tá, ação e ação, eu falei, atuam em corpos diferentes, por isso que nunca se anulam. Totalmente errada a letra C. Alternativa D, vamos lá. O carro popular se danifica mais porque, como ele vinha com maior velocidade, não tem a ver com a velocidade, né? Lógico, se vier com maior velocidade, vai se danificar mais. Mas não é porque ele vinha com maior velocidade, né? Olha a justificativa ainda. Como ele vinha com maior velocidade, sua força de ação é maior que a reação do caminhão. Nada a ver, né? Nada a ver. A reação, a ação não pode ser maior que a reação não pode ser maior que a ação. Está errada, não é isso? Então, ó, vou riscar a palavrinha maior aí, né? Só sobrou a letra E, tá? Já vou colocar aí, ó. A resposta à letra E deve ser correta, mas vamos dar uma lidinha aí para ver se realmente está tudo ok. Tá lá. O carro popular se danifica mais por ter uma lataria menos resistente. Foi o que eu falei, né? Que o caminhão, já que as forças de ação e reação têm a mesma intensidade, tá? Mesmo modo, mesma intensidade, mas o carro é mais frágil, vai se danificar mais, correto? Vamos em frente então? Tá lá. Questãozinha clássica, todas daqui são clássicas, né? Obrigatórias, fundamentais, famosas. Tá, essa é clássica das clássicas. Que é na VUNESP, tá, diz aí. Sobre uma mesa plana e horizontal, o computador em repouso fica sujeito à ação de duas forças verticais. A força peso exercida pela Terra, né? Isso, a força gravitacional, já falamos sobre força peso na última aula aqui no meu canal mesmo, e a força normal de apoio, tá? Que ele chama de N, né? Então tá aqui, ó. Tá? Força normal para cima, força peso para baixo, tá? Exercida pela mesa. E vou te contar uma coisa, ó, preste atenção por gentileza. Tá lá. Essas duas forças têm intensidades, o valor. Então vou te contar uma coisa, ó. Esse corpo, ó, o notebook aí, o computador não está em repouso. Se ele está em repouso, o que nos diz a primeira lei de Newton? Professor, mas a gente não está na terceira lei? Não, sim. Ah, mas vamos lembrar da primeira lei? Primeira lei, lei da inércia, cuja aula está aqui no meu canal também. Se você não assistiu ainda, assista lá a aulinha sobre a primeira lei de Newton, a famosa lei da inércia. Assista a aula sobre a segunda lei também, chamando princípio fundamental da dinâmica, famoso PFD. Deixei uma outra aula também sobre segunda lei de Newton, mais especificamente sobre força-peso. Se você não assistiu essas aulas, assista também, vai te ajudar bastante na compreensão nas questões que estamos fazendo. Então tá aqui, ó.
Repouso. Então, a primeira lei garante que se o corpo está em repouso, as forças se anulam. Então, pense comigo, ó. Se as forças se anulam, o que que eu posso dizer sobre essas duas forças? Eu posso dizer que o módulo da força normal é igualzinho ao módulo da força-peso. Tá, o módulo da força-peso. Tá, ou ainda poderia colocar assim, ó, o valor, né? Sem o módulo, sem a flechinha de vetor. Poderia colocar assim, ó, N igual a P. Tá? Tá, igual. Porque se a normal fosse maior, o computador subiria, vamos pensar assim, né? Se o peso fosse maior, o computador desceria. Ele está em repouso, as forças se anulam, então elas têm intensidades iguais. Tá certo? Então, vamos lá. Né, ó, essas duas forças têm intensidades iguais, olha lá. Né, então, vamos lá. Letra A, vamos ver qual a melhor alternativa. Lá. Iguais, não nulas e constituem para ser uma reação? Eita! Pessoal, veja, o cara está misturando aí a primeira lei de Newton, né, isso com a terceira lei de Newton. E eu pergunto, olha lá, elas são iguais? São. Não nulas? Elas não são nulas, né? E constituem para ser uma reação? Professor Fitiala, eu acho que é, né? Pessoal, presta atenção. Muita atenção, ó, cuidado. Professor Fitiala, eu acho que é ação e reação. Porque são duas forças iguais, você falou que são duas forças iguais, né? Mesma direção, direção vertical, sentidos opostos, eu acho que elas são ação e reação. São, mas a letra A está errada. Não é um para ação e reação, tá? Então vamos colocar do lado da justificativa, mas, né, eu vou escrever, porém, tá? Vou até escrever isso aí bonitinho. Porém, não é um para ação e reação, né? Não é um par ação e reação. Professor Futela, como é que você sabe, como é que você justifica que não é um para ação e reação? Sabe por quê? Tá no mesmo corpo. Tá, lembra que a gente falou? Ação e reação jamais se anulam, elas estão se anulando. Elas estão se anulando, tá? Não é ação e reação. Ação e reação jamais se anulam porque não estão aplicados ao mesmo corpo. E a normal e o peso estão no mesmo corpo, não é ação e reação, tá? Então, porém, não é um par ação e reação. Vou colocar assim, ó, vírgula, pois estão aplicadas ao mesmo corpo, não é isso? Estão aplicadas ao mesmo corpo. Ah, então a letra A está errada. Isso não é ação e reação. Vamos ver a letra B. São diferentes. Não, diferentes elas não são, né? Tá, tem intensidades iguais. Tá? Intensidades iguais. Letra C, pode ser, ó. Intensidades iguais. Não nulas, é verdade, não nulas, né? E não constituem para ação e reação. Perfeito. Tá, a letra C está certinha. Vamos colocar resposta. Resposta à letra C. São iguais, não nulas, elas se anulam, não é isso? Mas não são para ação e reação. Tá? Então lá, a letra D está errada, né? Mas vamos dar uma lidinha lá. É diferente. Não, diferença elas não são, né? Diferença elas não são. Tá? Está errada. Tá? Aliás, deixa eu só riscar o T errado na letra A também. Constitui, não, elas não constituem, né? Um para ação e reação. Tá? A letra B são diferentes, está errado. E a letra A está escrito lá, são iguais a zero. Não, elas não são iguais a zero, né? Iguais a zero, não. Tá? E constitui um par ação e reação também não. Tudo errado na letra D, né? Letra E totalmente errada, só a letra C mesmo, certo? Daí você deve estar perguntando, professor Futiara, mas espera aí. Se é normal e o peso não é ação e reação, onde tá a reação da normal? E aonde está a reação do peso? Você não falou que sempre tem ação e reação? Se tem ação e reação, aonde está a reação da normal do peso? Vou te contar, tá? Vamos em frente aí? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá, exatamente, é uma questãozinha da VUNESP. Tem essa ali atrás também na VUNESP? Olha lá, uma questão da VUNESP, olha lá. Ao ser colocado sobre uma mesa, um livro permanece em repouso. Tá igualzinho essa questão do notebook, né? Só que é um livro. Olha lá, o que significa que a força resultante sobre ela é nula. É exatamente, né? Olha lá. A força que forma a paração e reação com a força peso do livro. Tá aí, ó. Então eu vou justificar a questão anterior com esta questão também de vestibular da VUNESP. Tá lá. O planeta Terra não puxa o livro, então eu vou desenhar, de vermelhinho. Tá aqui, ó. Força, peso, tá certo? Tá aqui, ó. Força, peso. Então, vamos pensar que essa. É difícil falar, né? Quem é ação, quem é reação, né? Porque a força gravitacional, por exemplo, se eu tô quietinho, de repente eu empurro a mesa, vai. Eu causei a reação, mas a força gravitacional está sempre presente, né? Mas vamos colocar, vai. Se essa aqui, se a gente pensar que essa é a ação, pessoal, lá, o planeta puxa o livro. Onde é que está a reação? Foi o que eu falei agora há pouquinho. Lembra que eu falei, ó? É só inverter a frase, ó. Futela puxa a mesa, mesa puxa a Futela. Tá? Futela, olha lá, professor Futela empurra a lousa, lousa empurra a Futela. Então, ó lá, planeta puxa o livro, livro puxa o planeta. Tá? É o mesmo exemplo da Lua que eu falei, né?
A Terra puxa a Lua puxa a Terra. Então, se a Terra puxa o livro puxa a Terra. Tá aqui, ó. Aonde está a reação da força-peso? A reação está no centro da Terra. Já vi questão de prova, de vestibular, perguntar isso aí, né? Aonde está a reação da força-peso? Tá, está no centro da Terra. O livro puxando. Aliás, isso aí já mata a questão, né? Lá. A força que forma um par de ação e reação com a força-peso do livro é a força. Então lá, o planeta puxa o livro. Tá, a reação é o livro puxa o planeta. Então, olha lá, gravitacional exercida pelo livro sobre a Terra. Tá aí, letra A, né? Tá, gravitacional exercida pelo livro sobre a Terra. O livro puxa a Terra e está encerrada a questãozinha. Tá? Resposta correta, letra A. Mas deixa eu te contar uma coisa, ó, presta atenção. E a força normal, professor Tiago? Agora não tem nada mais a ver com a questão, hein? Não tem nada mais a ver com a questão. Vou até colocar de cor diferente, olha lá. Professor Tiago, mas você não falou que sempre tem a ação e reação? E a força normal? Então tá aqui, ó, tá? Vamos colocar. Tá? Eu gosto de chamar de força normal, assim, ó, de Fn, para não chamar só de N, né? Parece estar chamando de normal de Newton, né? Eu acho meio estranho. Então eu gosto de chamar de Fn. Então tá aqui, ó. A força normal. Vamos pensar que essa aqui seja a força de ação, ó. Tá? A mesa empurra o livro, não é isso? Porque a força normal de apoio é a mesa empurrando o livro. Então, lá, a mesa empurra o livro. Então, o que eu falei para você? É só inverter a frase. Olha lá, Futiela empurra a lousa, lousa empurra o Futiela. Futiela, lousa, lousa, Futiela. Então tá aqui, ó. A mesa empurra o livro empurra a mesa. Tá, é só inverter. Então, olha lá, se a mesa empurra o livro para cima, o livro empurra a mesa para baixo. Tá, essa aqui é a reação da força normal. A reação da força normal está na mesa. É lógico, está na mesa para baixo, professor, porque é para baixo. Se o livro for muito pesado, né? Sei lá, vamos imaginar um livro muito pesado. E uma mesa frágilzinha, fraquinha, né? Ela arrebenta para baixo, não é isso? Tá lá mesmo. Arrebenta para baixo. Tá, então ação e reação, deu para direitinho? Tá, essa questão é fundamental. Elucida um monte de detalhezinhos importantes sobre essa teoria da lei da ação e reação. Tá, vamos lá. Letra B, gravitação exercida pela Terra sobre o livro. Não, essa aí já era a primeirinha, né? Tá, a força-peso do livro já é a Terra puxando o livro, tá? A reação é ao contrário, né? Tá, então tá errado a letra B. Tá, letra C, força de apoio não é a força de apoio, tá? A força de apoio, a verdinha de apoio normal aí, é outra força, tá certo? Tá, até coloquei de cores diferentes. Tá, ação e reação. As duas vermelhinhas são para ação e reação e as duas verdinhas são outro para ação e reação, correto? Questão fundamental, clássica das clássicas. Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa aula da teoria e exercícios clássicos da terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Mas fique comigo aqui que nós vamos para outra aula agora, nós vamos ver aplicações das três leis de Newton, que é o clássico do clássico. Lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever. Curta o vídeo, deixe comentários, deixe sugestões também para a gente poder fazer o canal cada vez mais com a sua cara. E acione também o sininho para receber as notificações dessas dicas, essas aulas preciosas para o seu estudo, sempre em primeira mão. Lembrando, sempre falo isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas, um grande abraço e vamos para a próxima aula. Aplicações das leis de Newton, matérias em dinâmica, o clássico do clássico, top 10 de física de todos os tempos, chance de cair no Enem, os vestibulares é altíssima. Vamos para a próxima aula. Até já, grande abraço.